Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, e hoje é dia de nós falarmos a respeito do livro Memorial do Convento, do José Saramago, publicado no Brasil pela Companhia das Letras. Quem acompanha o canal Redemoinhando aqui já sabe que eu faço um projeto chamado Todo Saramago, cujo intuito é ler toda a obra do Saramago em ordem cronológica de publicação. Eu resolvi começar pelos romances e eu acabo dando um tempinho entre um e outro porque eu não gosto de ler muito do mesmo autor de forma seguida. Mas eu já li muita coisa do José Saramago e eu resolvi recomeçar essa leitura do autor pelos seus romances em ordem cronológica. Este livro, Memorial do Convento, é o quarto na ordem cronológica. Ele foi publicado em 1982 e o anterior a esse, é o terceiro romance publicado por ele, chama-se Levantado do Chão, e é excelente, já tem vídeo para vocês. Aliás, tem vídeo dos 3 primeiros, além deste aqui, que é este vídeo de hoje. Se você quiser assistir a esses vídeos ou algum deles, eu vou deixar aí no box de descrição do vídeo a playlist do projeto Todo Saramago e também nos cards aqui em cima. Então, só para vocês entenderem a sinopse, a história desse livro, sem spoilers. No primeiro capítulo desse livro, o rei de Portugal, Dom João V, tenta a todo custo ter um filho com a sua esposa, Dona Maria Ana, da Áustria, para que a sucessão ao trono seja garantida. Mas eles têm uma certa dificuldade com isso, e por causa disso o rei Dom João se compromete a construir um convento franciscano caso esse milagre aconteça, caso a rainha engravide. E esse convento vem a ser um convento que existe hoje em Portugal, chamado Convento de Mafra. E essa história se passa no início do século XVIII, então nos anos 1700 e pouquinho. Entretanto, a maior parte do enredo trata de outros personagens, dos quais eu destaco 3. O primeiro chama-se Baltazar Sete Sóis. Na verdade, o nome original dele é Baltazar Mateus, mas o nome pelo qual ele é conhecido é Baltazar Sete Sóis. Ele é um soldado que foi dispensado da guerra por ter perdido a mão esquerda. Temos a Blimunda, que é o par romântico do Baltazar. Blimunda acho que é uma das personagens mais conhecidas do José Saramago, mais comentadas e mais amadas pelos leitores. E ela é mesmo encantadora. A única coisa que eu vou comentar a respeito dela, das características dela como personagem, é que ela é filha de uma feiticeira e que ela mesma tem poderes excepcionais, poderes mágicos, por assim dizer. Não vou falar qual poder é esse. E existe um terceiro personagem super digno de nota, chamado Bartolomeu Lourenço, que é um padre brasileiro, um clérigo extremamente erudito. Aliás, é uma figura histórica. O padre Bartolomeu de Lourenço realmente existiu. E a ambição da vida dele é construir uma máquina voadora, que é apelidada de passarola. De uma forma um pouco pejorativa, mas esse nome vai ser incorporado pelo padre. E existe o projeto dessa passarola. Eu vou deixar para vocês o link na descrição do artigo da Wikipédia que fala sobre esse padre e sobre esse projeto dele de uma máquina voadora que parece um pássaro. Inclusive a estrutura toda é a da anatomia de um pássaro. E por causa disso ele é considerado meio louco e ganha o apelido de Padre Voador. A primeira metade do livro inteira vai narrar esse esforço para a construção da passarola. E a segunda metade do livro vai se focar no esforço do que ele chama de gente miúda, ou seja, das pessoas simples, para construir o convento de Mafra. Então é muito interessante, porque embora o primeiro capítulo do livro trate sobre a realeza, sobre os nobres, todo o resto do livro vai se focar na gente mais simples, nos pedreiros, nos camponeses, ou seja, na população invisível para a história oficial. Eu gostei do primeiro capítulo, o segundo e o terceiro capítulos achei muito arrastados, lentos mesmo. A minha impressão era de que neles a história não andava, porque o narrador fica contando para o leitor muito da dinâmica ambígua que acontece em Portugal e principalmente da dinâmica que tomava conta da cidade de Lisboa, que é uma dinâmica muito contraditória, porque aparentemente é uma cidade profundamente católica e devota, mas se você for olhar por baixo das camadas superficiais, você percebe que ali existe muito pecado e que é uma cidade bastante lasciva. Esses capítulos servem para nos dar essa ambientação, mas dão a impressão de que a história não anda realmente. No quarto capítulo, a partir da página 35, nós somos apresentados finalmente ao Baltazar,
E no capítulo seguinte, que começa mais ou menos na página 50, nós vamos conhecer a Blimunda. Ou seja, a leitura vai ganhar muita força para mim a partir da página 50. E ainda mais a partir da metade do livro. Eu acho que o Saramago, com o Memorial do Convento, ele recompensa o leitor mais perseverante. E uma das coisas que eu mais gostei nesse livro foi o ar sutil de conto de fada que ele traz com o rei, a rainha, o clero, os súditos, né, as pessoas simples, esses toques de mágica com feiticeiras, o poder da Blimunda, o próprio sonho de voar do padre voador, a alquimia, que são coisas que hoje pra gente parecem surreais, mas que aqui no livro me passaram essa impressão, esse arzinho de contos de fadas, que eu nem sei se foi proposital da parte do autor, porque não é uma coisa explícita, mas pra mim permeou o livro durante muito tempo. A religiosidade dos portugueses, que é fortíssima, e como eu mencionei antes, ela tem o lado bom, mas ela é muito ambígua também. O Saramago, ele é mestre em fazer isso. Ele mostra o quanto essa religiosidade também é moralista. Com certeza é um ponto crucial desse livro. E é interessante porque mesmo quando o texto afirma alguma coisa de cunho religioso, o Saramago dá um jeito de suavizar essa narrativa, ou mesmo de contrariá-la, mas sempre de um jeito poético, lírico, de um jeito bonito, mas sempre existe uma crítica ali embutida, um questionamento, uma reflexão nas frases do Saramago. Então eu separei um exemplo aqui para vocês da página 104, em que ele diz o seguinte: deitou o padre Bartolomeu Lourenço a bênção ao soldado e à vidente, e eles beijaram-lhe a mão, mas no último momento se abraçaram os três. Teve mais força a amizade que o respeito. Ou seja, aqui a gente tem a mistura de um ritual religioso formal e de um sentimento de amizade informal, que, por contraste, revelam a força e, mais do que isso, o grau de importância que o narrador dá para cada uma dessas duas, para o ritual oficial e para o sentimento que é mais espontâneo. O Saramago, ele é um crítico ferrenho da religião, num geral, a gente consegue perceber isso em várias obras dele, mas ele mostra a fé e principalmente o amor como coisas muito lindas e que fortalecem o ser humano. Isso também é recorrente em vários personagens dele. Então, através desses mecanismos de ironia, de relativização, existem também algumas colocações aqui que são mais ácidas, que são mais explícitas em relação à crítica que ele faz às religiões, mas por meio desses mecanismos, o narrador expõe hipocrisias e contradições que existem no cerne da própria religião, e aqui no caso a tratada é a católica. Ou seja, ele critica muito fortemente as regras, as doutrinas estabelecidas e fixas, e o contraste está justamente nessas práticas muito mais cotidianas, muito mais verdadeiras para o Saramago, mais pecadoras e mais reais também. Então ele é um cara muito do real e não do ideal. Ele percebe que a realidade é cheia de defeitos, mas ele também eleva as qualidades da realidade de uma maneira que nos deixa assim inebriados, sabe? Quanto ao estilo de escrita, já desde o segundo livro publicado por ele, o segundo romance, que é o Manual de Pintura e Caligrafia, já aparece esse estilo bem saramaguiano de ser, que todo mundo conhece, que muita gente tem dificuldade, que muita gente reclama. Os longos períodos, os longos parágrafos, a pontuação que se limita a vírgulas e ponto final. E a dica que eu sempre dou é, quando você está com muita dificuldade de ler Saramago, leia em voz alta, porque isso vai ajudar bastante no entendimento, na fluidez do texto. Porque eu, particularmente, amo essa escrita do Saramago. Eu não acho uma escrita truncada. Eu entendo quem tem dificuldade com ela, porque ela foge ao que a gente aprende na escola, né? Ela não segue as regras que a gente aprende. Mas ele faz isso de um jeito tão magistral que torna o texto muito mais fluido. Eu brinco que toda vez que eu termino de ler Saramago e eu volto para ler alguém que escreve do jeito correto, do jeito tradicional da gramática portuguesa, eu estranho, porque eu acho o texto do Saramago muito dinâmico, muito fluido. E aí parece que quando você coloca travessão, fica tudo muito truncado, não sei explicar direito. Aquele monte de espaços que os travessões deixam, parece que a conversa entre os personagens, os diálogos não fluem. Enfim, é só uma impressão minha.
mas eu sou muito fã dessa escrita do Saramago. Eu demorei bastante para ler esse livro, eu demorei mais ou menos uns 4 meses, e ele tem suas 400 páginas, 400 e pouquinhas, mas é que eu senti que essa é uma daquelas leituras que exigem da gente concentração. Ela precisa que eu esteja ali prestando muita atenção na leitura, não dá para ler em qualquer lugar, então eu só li quando eu estava em casa e mesmo assim fui intercalando com outras leituras, por isso que demorou bastante. Então, num geral, o que eu achei? Primeiro, eu achei os personagens muito bem construídos. Segundo, foi um livro que demorou para eu engrenar a leitura e mesmo depois que eu engrenei, eu precisei dar algumas pausas relativamente longas para poder continuar a leitura. Eu notei que os capítulos que tinham como foco algum desses 3 personagens me prendiam muito mais a atenção do que os capítulos mais descritivos da construção do convento ou da descrição das ruas de Lisboa. E aparece também de relance nesse livro um personagem que tem olhos azuis chamado Julião Maltempo, que com certeza é uma referência ao livro anterior publicado pelo Saramago, Levantado do Chão, que conta a história da família Maltempo. Então o Julião deve ser algum antepassado dos Maltempo que aparecem no Levantado do Chão. O Saramago consegue entrelaçar a vida dos ricos e dos pobres de uma maneira magistral, mostrando contrastes, mostrando semelhanças de uma forma poética, de uma forma crítica, muito perspicaz. Ele sempre aponta as desigualdades de uma forma bem interessante. Eu gosto muito de como ele aborda as personagens mulheres. Ele costuma fazer essas abordagens de um jeito muito sensível e que valoriza essas personagens mesmo dentro de contextos em que elas são mais submissas, por assim dizer, né? Porque num país católico, no século XVIII, as mulheres tinham um lugar específico, um papel específico dentro daquela sociedade, e dentro desse contexto eu acho que o Saramago consegue trazer a força que essas personagens têm, a inteligência e a sabedoria delas. Então, como sempre, nada do que eu disser aqui no vídeo vai chegar aos pés da leitura, do livro mesmo. Nada do que eu disser vai substituir a experiência de você ver esses personagens sendo construídos, ver a história sendo contada. E assim, embora não seja um dos meus favoritos do Saramago, os meus olhos se encheram de lágrimas com essa leitura mais de uma vez. E façam um favor a vocês mesmos, vão ler Saramago, que é muito lindo. E esse livro é um livro favorito de muita gente queridíssima que eu conheço, muita gente super inteligente, sensível. Então deem uma chance. Se você gostou da sinopse, se você gostou dos comentários, deem uma chance para o Memorial do Convento, tá bom? Muito obrigada por terem acompanhado a resenha, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar um joinha pra mim, de compartilhar o vídeo, de deixar um comentário, que eu adoro ler os comentários de vocês. Se você já leu, se você tem vontade de ler, se você tem dificuldade de ler Saramago. E se você quiser adquirir esse livro pela Amazon, por favor, compre pelo meu link que tá aí no box de descrição, tá bom? Um beijo pra vocês, até o próximo, tchau!